Meu nome é Aline Cristina Carrasco, sou orientanda do professor Dr. Jefferson Rosa Cardoso e o projeto de tese tem como título Desenvolvimento de um método de avaliação dos tipos de pés a partir da análise da dimensão fractal multiescala de mapas de pressão plantar em tarefas estáticas e dinâmicas. O tipo de pé é um conceito clínico utilizado para simplificar as complexidades anatômicas do pé humano, uma vez que um pé considerado não neutro, como o pé cavo ou pé plano, pode estar associado a uma função prejudicada e a um maior risco ao desenvolvimento de lesões. Entre os métodos de classificação dos tipos de pés, a maior parte é realizado de forma estática, porém ainda é muito comum na prática clínica atual. Apresenta algumas limitações, como não apresentam valores aceitáveis de propriedades de medida como confiabilidade e validade, além de terem uma restrição em predizerem a função dinâmica do pé. Entre os métodos de classificação dos tipos de pés, há uma grande variedade de métodos disponíveis. Porém, não existe uma classificação totalmente aceita e medidas padronizadas, além de não haver uma concordância sobre o método padrão ouro. E isso desafia o agrupamento e análise sistemática de dados para a tradução dos resultados das pesquisas para a prática clínica. E o que os trabalhos indicam aos estudos futuros? Que é necessário o acesso a métodos simples, rápidos e seguros, com medidas consistentes, confiáveis e padronizadas. Além disso, estas devem ser representativas da função dinâmica do pé com aplicação clínica, ou seja, devido os métodos utilizados em pesquisas muitas vezes serem caros e sofisticados. Além disso, medidas diferentes das utilizadas atualmente devem ser propostas. Assim, tivemos uma ideia em associar o conceito das dimensões fractais a um novo método de avaliação dos tipos de pés. As dimensões fractais trata-se da análise de complexidade de formas por meio da caracterização de cobertura espacial e superfície de contato. Ela foi desenvolvida por esse matemático francês que tinha como objetivo avaliar as formas da natureza, objetivando realizar o estudo morfológico das chamadas amorfas. Ou seja, na geometria euclidiana, as formas da natureza são representadas de forma perfeita. Já na geometria fractal, é considerado todas as imperfeições das formas. Na geometria euclidiana, essas formas possuem uma dimensão de valor inteiro, uma vez que são representadas por um ponto, uma reta, ou um quadrado ou um círculo. Porém, isso não é suficiente para classificar algumas formas presentes na natureza. A geometria fractal apresenta uma dimensão não inteira, justamente por representar o grau de complexidade ou irregularidade das formas. Então, nós podemos ver que na dimensão euclidiana nós temos um ponto com dimensão 0. A reta apresenta a dimensão 1, porque existe o seu comprimento. Este plano representado pelo retângulo apresenta a dimensão 2, ou seja, nós temos altura e largura. Esse volume, representado por esse cubo, apresenta a dimensão 3. Nós temos altura, largura e profundidade. Na dimensão fractal, como nós podemos ver, esses valores são não inteiros, justamente por representar a irregularidade das formas. E quanto maior o valor dessa dimensão fractal, mais complexo é essa forma. A dimensão fractal pode ser calculada pelos raios de dilatação da imagem, onde, por meio das áreas de dilatação em relação aos raios de dilatação, nós temos o cálculo da curva fractal, que vai ser representada pela relação do logaritmo das áreas de dilatação pelo logaritmo dos raios de dilatação. Esse tipo de conceito vem sendo utilizado, por exemplo, para análise de dados biológicos, principalmente por meio de análise de imagens, como para a caracterização da complexidade de formas de neurônios para fins de diagnóstico, como para o estudo da dinâmica do batimento cardíaco e também para a avaliação de sinais posturográficos. Bom, considerando que os métodos para a classificação dos tipos de pés são divergentes e a aplicabilidade das dimensões fractais, o objetivo principal desse trabalho será desenvolver um método de avaliação dos tipos de pés a partir da análise da dimensão fractal multiescala de mapas de pressão plantar em tarefas estáticas e dinâmicas.
O primeiro artigo proposto trata-se de quais os métodos de avaliação dos tipos de pés válidos ou confiáveis, revisão sistemática. Trata-se de um estudo de revisão, obedecendo à recomendação PRISMA e tendo como estratégia de busca estas bases de dados, utilizando os seguintes termos. Para a avaliação da qualidade, será utilizada a ferramenta de avaliação crítica proposta por Binklow em 2012, no qual contém 13 itens que devem ser assinalados com sim, não ou não aplicável. Além disso, será realizada uma quantificação da confiabilidade teste-reteste por meio da avaliação dos coeficientes de correlação intraclasse dos estudos propostos, no qual o ideal é o que utilizem o modelo Two-Way Mixed Model, também conhecido como 3K. Para a classificação desses coeficientes, serão utilizadas as diretrizes de Fleiss. No artigo 2, trata-se do desenvolvimento de um método de avaliação dos tipos de pés a partir da análise da dimensão fractal multi-escala de mapas de pressão plantar em tarefas estáticas e dinâmicas. Será um estudo do tipo transversal, realizado no Laboratório de Biomecânica e Epidemiologia Clínica do Hospital Universitário de Londrina, e para o cálculo do tamanho da amostra, será utilizada a estimativa de prevalência de pés planos da população adulta dos Estados Unidos, que é em torno de 2 a 23%, utilizando assim uma proporção esperada de 15%, uma margem de erro de 0,05 e um Z-alfa de 1,96, totalizando 196 indivíduos. Essa é a fórmula utilizada para chegar a esse cálculo. Entre os critérios de inclusão, serão indivíduos adultos entre 18 e 65 anos, de ambos os sexos, assintomáticos. Entre os critérios de exclusão, serão indivíduos com cirurgia na região do pé ou que apresentem lesões musculoesqueléticas nos membros inferiores e coluna ou cirurgia nos últimos 6 meses, ou que tenham distúrbios cardiorrespiratórios, neurológicos, reumatológicos ou metabólicos que impeçam a marcha, ou participantes com índice de massa corporal acima de 30. Em relação aos aspectos éticos, todos os participantes deverão assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, anteriormente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEL. Para realizar a avaliação dos tipos de pés de forma estática, será utilizado o protocolo de medidas proposto por Hollock e colaboradores, no qual será utilizado o índice de altura do arco, que tem como função caracterizar o arco longitudinal do pé, utilizando régua e nível com bolha. Nós utilizaremos, então, a medida da altura do dorso a 50% do comprimento total do pé, dividido pelo comprimento truncado do pé. Além disso, será avaliado o índice de rigidez do arco, que trata-se de uma medida estática da rigidez do arco longitudinal medial, que considera justamente o índice do arco sentado menos o índice do arco em pé. Para a avaliação estática, será utilizado um baropodômetro Bariscan com essas especificações técnicas, onde o posicionamento utilizado será pés com 5 centímetros entre os calcanhares, ângulo de 30 graus entre eles durante um período de 30 segundos. Para avaliação dinâmica, será utilizado o método 2 passos, que é muito semelhante à técnica Midgate, desde que o número de coletas seja pelo menos de 3 a 5 tentativas. Neste estudo, nós utilizaremos uma média de 5 tentativas. Também será realizada uma avaliação dinâmica por meio do pantígrafo Podotec com essas especificações técnicas, no qual será utilizada uma média de 3 pisadas para cada pé. É dessa forma que é coletado a imagem da planta do pé. Para o processamento dos dados, tanto os dados da plataforma de pressão quanto o plantígrafo serão submetidos a uma rotina criada no programa MATLAB para que seja criado o contorno do formato do pé. A partir daí, essa imagem sofrerá processos de dilatação, como esse exemplo aqui, e a partir disso será realizado o cálculo da curva fractal, utilizando essa equação que leva em consideração o log da área de dilatação sobre o log dos raios de dilatação, para que sejam geradas as curvas fractais. Entre as variáveis da dimensão fractal serão utilizados o valor máximo da curva fractal, que é representado por esse pico,
a área da curva fractal e a própria série de valores da curva fractal. Aqui nós temos uma curva fractal representando um pé plano, em B, uma curva fractal que representaria um pé normal, e em C, uma curva fractal relacionada ao pé cavo. Para análise estatística, será utilizada a análise exploratória de dados para identificação de grupos de sujeitos semelhantes por meio da análise de cluster, no modo hierárquica, no qual será utilizado o método de Ward, com a distância euclidiana ao quadrado para identificar os números de clusters, no qual um dendrograma será criado para verificar os pontos de ligação entre os clusters, conforme essa figura. Além disso, a distribuição de normalidade será realizada pelo teste de Shapiro-Wilk, no qual, sendo esse pressuposto aceito, será calculado o coeficiente de correlação de Pearson entre os valores das variáveis da dimensão fractal e as medidas estáticas, sendo considerado somente valores de R ao quadrado acima de 64% de variância compartilhada. As variáveis serão apresentadas em média e desvio padrão. Se o pressuposto de normalidade não for atendido, será calculado o coeficiente de correlação de Spearman, sendo as variáveis apresentadas em mediana e seus quartis. Será utilizada uma significância de 5%, utilizando o programa SPSS 25. O terceiro artigo trata-se da confiabilidade teste-reteste das medidas de dimensão fractal multiscala de mapas de pressão plantar em tarefas estáticas e dinâmicas. Trata-se de um estudo do tipo transversal, onde o cálculo da amostra foi realizado por meio do software GPower, utilizando a nova Way de efeitos fixos, com tamanho de efeito estimado de 0,4, alfa de 0,05 e de 1 menos beta de 0,8, totalizando 66 indivíduos necessários para realizar o reteste. Tanto o recrutamento e seleção da amostra, quanto os instrumentos e procedimentos e os processamentos dos dados serão os mesmos realizados no artigo 2. Porém, os indivíduos deverão realizar um exame de baropodometria e plantigrafia em torno de 7 dias após a primeira coleta. Para análise estatística, será realizado a avaliação da distribuição de normalidade por meio do teste Shapiro-Wilk, sendo o pressuposto aceito, as variáveis serão apresentadas em média, desvio padrão e intervalo de confiança de 95%. A análise de confiabilidade teste-reteste será realizada por meio do coeficiente de correlação interclasse com 95% de intervalo de confiança, utilizando o modelo 3K. E a classificação deste será realizada por meio das diretrizes de Fleis. Também será calculado o erro padrão de medida, no qual essa equação será utilizada, lembrando que o desvio padrão não é oriundo da medida teste-reteste, e sim a raiz quadrada da soma dos quadrados dividido por N menos 1. A significância será de 5%, utilizando o programa SPSS 25. Obrigada.